Esaú foi o filho primogênito de Isaque e Rebeca, e irmão gêmeo de Jacó. Ele aparece na Bíblia pela primeira vez no capítulo 25 do livro de Gênesis, que registra a genealogia de Isaque. É importante entender quem foi Esaú para que possamos compreender uma parte fundamental da origem do povo de Israel, já que seu irmão Jacó, a quem ele negociou a sua primogenitura, acabou sendo o pai das 12 tribos israelitas. Não é possível afirmar com exatidão o significado do nome Esaú, mas é certo que esse nome tem a ver com as características de Esaú na ocasião de seu nascimento. Em Gênesis capítulo 25 e versículo 25, lemos que Esaú nasceu ruivo e coberto de pelos, e por isso lhe deram esse nome. Alguns comentaristas sugerem que talvez o significado do nome Esaú não estivesse relacionado diretamente ao fato de ele ter nascido peludo ou a cor do seu cabelo, mas a sua natureza animalesca. Seja como for, o que realmente a Bíblia diz é que Rebeca enfrentou dificuldades para engravidar. Ela ficou casada por muitos anos sem poder gerar filhos, mas num determinado momento, Deus lhe abriu a madre e ela engravidou dos gêmeos Esaú e Jacó. Porém, Rebeca teve uma gravidez um tanto quanto conturbada, pois os meninos lutavam dentro do seu ventre. A expressão bíblica empregada pelo autor de Gênesis no hebraico para descrever o que estava acontecendo dentro do ventre de Rebeca significa literalmente que os dois meninos esmagavam um ao outro. Por causa disso, Rebeca orou a Deus perguntando o porquê de estar acontecendo aquilo com ela e seus filhos. Deus então respondeu que Rebeca estava carregando 2 nações em seu ventre e explicou a ela as implicações históricas dos nascimentos de seus filhos, deixando claro que o mais velho serviria ao mais jovem. Assim, quando se deu a ocasião do nascimento dos meninos, o primeiro a nascer foi Esaú, porém Jacó estava agarrado em seu calcanhar. Na sequência, o texto bíblico diz que Esaú era o filho preferido de Isaque. Ele era um habilidoso caçador que vivia percorrendo os campos. Sua personalidade contrastava drasticamente com a personalidade de seu irmão Jacó, que é descrito na Bíblia como uma pessoa calma e que vivia entre as tendas. A Bíblia diz também que Isaque gostava muito de comer das caças que seu filho Esaú lhe trazia. E talvez pelo favoritismo do pai por um dos filhos e a brecha que tal comportamento causava no convívio familiar, Rebeca amava mais a Jacó. Mas sem dúvida, o ponto alto da história de Esaú na Bíblia é o episódio em que ele negociou a sua primogenitura. A Bíblia descreve que Esaú havia chegado do campo exausto e com muita fome, e Jacó tinha preparado um guisado, um ensopado vermelho. A expressão hebraica para descrever esse ensopado indica literalmente uma matéria vermelha. E nesse contexto, o nome Edom, que caracterizaria os descendentes de Esaú, derivou exatamente do termo hebraico que significa ser vermelho. E quando Esaú pediu para comer do guisado, seu irmão explorou sua miséria e lhe propôs a venda de sua primogenitura. Naquele tempo, o primogênito detinha a posição de honra dentro da unidade familiar, desfrutando de um status privilegiado e assumindo a responsabilidade de ser o protetor e líder da família. O primogênito tinha o direito de receber uma porção dobrada da herança paterna. Além de todos esses aspectos, por se tratar da família de Abraão, devemos nos lembrar de que ali também havia a questão da herança do pacto abraâmico. Então, ao desprezar sua primogenitura, Esaú também mostrou desprezo pelas bênçãos da aliança com Abraão e pelas promessas de Deus. Depois, quando chegou o tempo de Isaque dar a sua bênção patriarcal, Rebeca agiu com muita astúcia e arquitetou um plano para que Jacó recebesse tal bênção no lugar de Esaú. Então, quando Esaú voltou do campo e trouxe ao seu pai um prato feito com sua caça que tanto lhe agradava, Isaque percebeu que havia sido enganado por Jacó e contou a Esaú que ele acabara de perder sua bênção. Esaú ficou profundamente entristecido com o que houve, implorou ao pai que lhe desse uma bênção e culpou Jacó por toda aquela situação. Todavia, a bênção que foi dada a Jacó não podia mais ser revertida. Inclusive, mais tarde no Novo Testamento, o escritor do livro de Hebreus enfatizou que Esaú foi incapaz de se arrepender verdadeiramente, conforme nós lemos em Hebreus, capítulo 12, e versículos 16 e 17.
Esaú sentiu apenas atrição, ou seja, um remorso externalizado por uma lamentação que não tinha a ver com seu próprio erro, mas com as consequências prejudiciais desse erro. Em nenhum momento ele sentiu contrição, que é o profundo e verdadeiro arrependimento pelo erro cometido. Então, com ódio em seu coração, Esaú prometeu matar seu irmão Jacó, levando-o a fugir para longe, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 27 e versículo 41. E de acordo com o registro bíblico, Esaú se casou com 2 esposas hetéias, e isso desagradou muito seus pais. Então ele tentou amenizar sua situação, casando-se com uma descendente de Ismael na terra de Seir. E nessa mesma região, Esaú fixou residência. Anos mais tarde, quando Jacó retornou da Mesopotâmia, os 2 irmãos se reencontraram numa cena comovente. Jacó temia pelo momento do reencontro e por isso pediu a Deus que aplacasse a ira de Esaú. No momento do encontro, Esaú estava liderando 400 homens armados, mas demonstrou afeto e misericórdia, abraçando e perdoando seu irmão. Àquela altura, Esaú não desejava mais se vingar. E depois disso, a Bíblia ainda informa que Esaú e Jacó se encontraram mais uma vez por ocasião do sepultamento de Isaque, lá em Gênesis capítulo 35 e versículo 29. A Bíblia também fala sobre os descendentes de Esaú. Mas se os ânimos tinham se acalmado entre Esaú e Jacó, o mesmo não pode ser dito de seus descendentes, os edomitas e os israelitas. O povo de Israel e o povo de Edom sempre estiveram travando intensas disputas e batalhas. Ambos os povos se odiaram e se desprezaram mutuamente, numa contínua luta fratricida. O auge dessa tensão ocorreu desde o reinado de Davi e estendeu-se até o período posterior ao cativeiro babilônico. E por fim, nada se sabe sobre o restante da vida de Esaú. Posteriormente, o seu nome é mencionado nos livros de Deuteronômio e Josué e numa lista genealógica no primeiro livro de Crônicas e também nas profecias dos profetas Jeremias, Obadias e Malaquias. Já no Novo Testamento, Esaú aparece na exposição sobre o profundo significado teológico de sua rejeição e da eleição de Jacó pela soberana escolha de Deus, onde o apóstolo Paulo relembra que Deus amou a Jacó, mas rejeitou a Esaú, de modo que isso não configurou nenhuma injustiça da parte de Deus, pois Deus não deve nada a homem algum. Se Deus se compadece de alguém, isso é graça pura. O importante é que Deus é glorificado tanto na manifestação da sua ira, quanto na manifestação da sua misericórdia.